organelas e também vamos conhecer as outras organelas que são membranosas. A gente está aí numa área da biologia chamada de biologia celular ou citologia, a mesma coisa, que faz o estudo das células, né? A forma delas. Bom, começando aí pelo citoplasma, né, galera? O citoplasma é o que está dentro da célula, né, da membrana plasmática para dentro. O citoplasma, ele é dividido em duas partes, né, que a gente fala no citosol e no citoesqueleto. O citosol é uma mistura, né, coloidal, isso significa que é uma espécie de gelatina, isso. Constituído por água. A gente tem na composição química desse citosol, dessa espécie de gelatina, água, e a gente tem substâncias lá dissolvidas. Que substâncias são essas? São proteínas, aminoácidos, sais, açúcares e demais substâncias também que a gente pode encontrar lá. Tudo dissolvido nessa água, ok? Que tem um aspecto coloidal lá, que é o que está preenchendo as células. Então, as células, né, internamente são preenchidas por essa espécie de matriz aí que a gente chama de citosol. Então, essa água não está exatamente no estado líquido, e sim no aspecto coloide, né, que a gente chama de gelatina. Qual que é a função desse citosol, né? Bom, esse citosol ele serve de meio de circulação de substâncias, então coisas que vão entrar dentro da célula, que vão sair, que a gente falou na aula anterior. Então, isso tudo vai passar por esse citosol. E é lá também que vão acontecer reações químicas, que são as reações do metabolismo. Tanto lá o catabolismo quanto o anabolismo. Esses dois processos que compreendem o que a gente chama de metabolismo, ok? Então, recapitulando, né? O citoplasma, que é também chamado de hialoplasma, a gente conhece mais pelo nome, né? Aparece geralmente com o nome de citoplasma mesmo, o que preenche a célula, né, da membrana plasmática para dentro. E aí ele é dividido, né, em duas partes, esse citosol, essa matriz gelatinosa, que é formado por água e outras substâncias dissolvidas nela, e que tem essa função, né, de fazer o transporte de substâncias, tanto para dentro quanto para fora, porque ali naquele meio circula isso, e também ali vão acontecer reações químicas. A outra parte do citoplasma é o citoesqueleto. Essa palavra cito vem de célula, quer dizer célula e esqueleto, né? Então, o esqueleto da célula. O que é isso? Bom, as células são microscópicas, né? A gente viu, elas são medidas em uma unidade chamada de micrômetro, que é para medir estruturas bem que o olho, né, a visão humana nem alcança. A gente só consegue visualizar no microscópio. Então, esse citoesqueleto, ele compõe esse esqueleto da célula. Ele é formado por proteínas fibrosas. E a função desse citoesqueleto é exatamente isso daí que o nome já está dizendo, né? O esqueleto da célula. É dar forma a essa célula e eventuais mudanças que ela pode sofrer. Porque as células também elas podem sofrer mudanças, né? E aí, por exemplo, né, as suas membranas plasmáticas podem se projetar para fora, que é o que a gente chama de pseudópodos, que é uma evaginação, e também pode se dobrar para dentro, para o interior, que é o que a gente chama de invaginação. Então, isso tudo é feito pela membrana plasmática, são adaptações dela, e isso daí tem participação do citoesqueleto, esse esqueleto da célula. As proteínas que formam esse citoesqueleto principalmente são duas, a tubulina e a actina. A tubulina, né, ela forma o que a gente chama de microtúbulos e a actina os microfilamentos e os filamentos intermediários. A gente já vai ver aqui na imagem. Aqui a gente está vendo uma célula eucarionte, porque ela tem vários compartimentos internos aqui, né? Então, o que é esse citoplasma, né, que a gente está falando? É o que está da membrana plasmática, né? Vocês estão vendo aqui a membrana plasmática. É esse envoltório, né, que delimita o que está fora da célula e o que está dentro. Então, da membrana plasmática para dentro, é esse citoplasma. Então, aqui, preenchendo internamente, tem esse citoplasma,
que a gente pode dividir ele, né, no citosol, que essa matriz gelatinosa está preenchendo a célula internamente, ou seja, ali tem água e várias coisas dissolvidas lá, nessa gelatina. E aí também tem esse citoesqueleto, né, que são essas proteínas que dão forma para a célula e também vão ser responsáveis lá por movimentos e até adaptações lá da membrana plasmática. Aqui a gente está vendo uma fotomicrografia, né? Quando a gente tira uma foto, né, do microscópio, então aparece assim para a gente, tá? Que a gente costuma usar nas provas são os desenhos esquemáticos, só para a gente visualizar um pouco. Espera aí que entrou mais alguém, pessoal. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Olá, bom dia, Mayara. Bom dia. Então vamos lá, continuando aí. Aqui a gente tem uma outra imagem. A gente está vendo aí, né, uma fotomicrografia aqui à esquerda, de uma célula também, de um microscópio, né? E a gente está vendo o citoesqueleto, né? Como é que é o entrelaçamento dessas proteínas, né? Essas proteínas fibrosas lá que formam esse esqueleto da célula, né? Esse citoesqueleto. Aqui é só o citoesqueleto, né? Aqui nesse desenho esquemático, né? Para a gente facilitar o nosso entendimento, né? De como se organiza aí esse citoesqueleto, né? Que é formado lá pelos microtúbulos e os microfilamentos, né? E os filamentos intermediários. Então aqui, no citoplasma da célula, né? Que tem esse citosol, uma matriz preenchendo, e também tem esse esqueleto da célula formado por essas proteínas. E aí a gente tem os microtúbulos, né? Que a gente está vendo, ó, microtúbulos aqui. A gente também está vendo os filamentos intermediários. Isso tudo são proteínas. E os microfilamentos, né? Por quê, né? A gente tem as organelas, né? Essas organelas, elas não estão no vácuo nem flutuando, né? Então elas ficam, às vezes, ancoradas por essas proteínas, tá? Organizadas dessa forma aí. E esse citoesqueleto tem essa função de dar forma para a célula também, né? A gente tem vários tipos diferentes celulares e essa forma da célula tem a ver com a sua função também, né? Essa morfologia que a gente fala. E aí essa forma é dada, né, principalmente pelo citoesqueleto, por essas proteínas. A gente vai ver que o citoesqueleto, né, os microtúbulos, eles vão ter outras funções também. Bom, aí a gente começa falando, né, a gente volta a falar dos compartimentos internos das células, porque a gente não viu todos. E aí a gente começa falando de organela não membranosa, né? Quando a gente fala de organela, esse compartimento dentro da célula não membranoso, né? A gente só tem um que são os centríolos, tá? Então uma organela, um compartimento que não tem membrana. Essa informação é importante para a gente. Por quê? As outras organelas, os outros compartimentos internos, todos eles têm membranas e uma membrana muito semelhante à da membrana plasmática, que a gente viu lá, inclusive, que tem uma hipótese, né, de um cientista, do Robertson, que explica isso, né? Por que esses compartimentos internos, essas organelas, a maioria delas, tem membrana e essa membrana, né, é muito semelhante à da membrana plasmática. Isso porque evoluiu lá da própria membrana plasmática. Então, por isso, né, a sua constituição química tão semelhante a ela. Só que aí no caso dos centríolos, né, é uma exceção, essas organelas não têm membranas. Então vocês podem, né, lembrar dessa forma aí. São as únicas organelas que não têm membranas. O que são os centríolos, né? Os centríolos, eles são um conjunto de microtúbulos, daquelas proteínas que a gente falou, que principalmente lá tem a tubulina formando, né? E aí, né, outra coisa também é que nas células vegetais não tem microtúbulos, não tem centríolos, tá? Elas não têm. Os centríolos são formados por 9 trios de microtúbulos. Essa é uma informação que a gente está vendo, mas é só a título de ver como que é essa organização, porque ninguém vai te perguntar isso no vestibular, não, tá? O que eles vão perguntar né?
O que vocês têm que saber é reconhecer a forma da organela, relacionar ela com o nome e qual que é a função dela para a célula, tá bom? Isso aqui é mais a título da gente saber como é que se dá essa organização aí. Então, os centríolos, essas organelas que não têm membranas, são formados por microtúbulos que são proteínas. E aí, né, por acaso, são formados por 9 trios de microtúbulos. Agora vem as informações importantes. Qual que é a função dos centríolos, né? Eles participam da formação dos cílios e flagelos para aquelas células que têm essas estruturas. E de uma coisa muito importante que a gente vai estudar aí na próxima aula, que é do fuso acromático. Isso daqui é formado, o fuso acromático, a gente já vai entender ele melhor nas próximas aulas, quando as células vão se dividir. Então, quando as células vão se dividir por um processo chamado de mitose ou meiose, vai ser formado lá uma coisa chamada fuso acromático e que tem participação dessa organela aí, os centríolos, tá bom? Os cílios e flagelos, né, essas estruturas para as células que apresentam, né, são formados por 9 pares de microtúbulos. Essa é uma informação só para a gente exemplificar. Não se preocupem em ficar descrevendo essa microestrutura, porque não é isso que eles querem saber nas questões. Aí vem as informações importantes, né? Qual que é a função dos cílios e flagelos, ok? Essas estruturas, elas são responsáveis pela locomoção da célula, no caso do flagelo. A única célula humana que tem flagelo, e aí no caso a gente está falando do homem, né? No homem, essa célula que tem flagelo é o espermatozoide. Então, essa célula reprodutiva, espermatozoide, tem aquela caudinha lá, aquela caudinha é um flagelo, que é uma proteína, ok? Que é organizada por quem? Pelo centríolo, ok? Então, o centríolo que organiza lá essa estrutura. Ela deriva dele, vamos assim chamar. E qual que é a função daquelas outras estruturas dos cílios, né? Os cílios já são responsáveis pelo deslocamento de substâncias na célula. E aí, por exemplo, a gente tem algumas células ciliadas no nosso corpo, né? Células lá do trato respiratório, que fazem parte da nossa via respiratória, elas têm cílios, né? E aí vocês podem observar até nas nossas narinas. Nas nossas narinas lá tem as células, né, nasais, e que apresentam cílios, né? Qual que é a função daqueles cílios lá? Deslocamento de substâncias, né? Lá é produzido muco, por exemplo, uma substância viscosa que é usada para reter micro-organismos e partículas do ambiente, para não, né, entrar aí nas nossas vias aéreas. Então, recapitulando, pessoal, a gente está falando de uma organela, de um compartimento interno dentro das células eucarióticas chamada de centríolos. Essas organelas não têm membranas, essa informação é importante, são as únicas que não apresentam membrana. Elas são formadas por microtúbulos, que são proteínas, que fazem parte lá daquele citoesqueleto. Se juntam, né, vários pares lá de microtúbulos e formam os centríolos. Qual que é a função dos centríolos, né? A gente está vendo aqui 3 principais elas que a gente tem que lembrar nas questões vestibulares. Os centríolos organizam, né, formam os cílios, para as células que têm cílios, como as das vias respiratórias, e flagelos também, para as células que têm flagelos lá, e aí no caso a única humana são os espermatozoides, ok? E o fuso acromático, que tem participação lá na divisão celular. Tranquilo, pessoal? Até aí? Sim. Tá, vamos lá, passa aí. Agora a gente está vendo o desenho aí, a gente tem que saber reconhecer essa organela. Esses são os centríolos, né? Tá no plural porque a gente nunca encontra ele sozinho, ele sempre está ao par, tá? Então aqui a gente tem um centríolo, vocês estão vendo, né, na vertical, e aqui a gente tem outro na horizontal, meio que não está nem na mesma horizontal, né? Está inclinado. Enfim, a gente tem 2 centríolos aí, a gente encontra o par. Então essa é a forma dele, tá? Se a gente for ver ali à direita, aqui no meio, né? Aí a gente já tem uma fotomicrografia, né, do microscópio. Mas não aparece assim para a gente nas questões vestibulares, não. É só para a gente ver, né, a realidade de como é, na verdade, a gente enxerga lá no microscópio. Aqui a gente está vendo, né, olha só, aqui a gente tem a célula humana, né, o espermatozoide. E a gente tem um centríolo ali, a gente está vendo, né, e a partir dele, né, ele organiza o flagelo.
que é essa proteína, né, que dá locomoção a essa célula, tá? Aqui abaixo a gente já está vendo um outro organismo, que é um ser unicelular, que está no reino chamado protista, né? A gente tem um protozoário. E aí esse protozoário ele tem cílios, né? É claro que assim, não está tão visível assim para a gente esses cílios, né? Porque isso daqui é uma fotomicrografia também, né? Como a gente enxerga lá essa célula no microscópio. Mas aqui tem cílios sim. E aí, por exemplo, para o protozoário, né, tem a função para ele se deslocar. Aqui na célula, né, quando a gente vê a célula lá, é importante que a gente reconheça essa organela na célula, né, junto com todos os outros compartimentos lá que a célula eucariótica tem. Os centríolos estão aqui. É claro que nessa foto aqui não está muito legal não, né, que está em vermelho aqui, né, mas aí poderia estar de uma outra cor, né, mas a gente tem que saber aí reconhecer pela forma dessa organela, tá? Os centríolos estão aqui. E a gente vê também outras organelas ali que a gente ainda vai conhecer aqui hoje. Agora a gente vai começar a falar das organelas membranosas, que via de regra são todas as outras, né? Então lembre disso, a única que não tem membrana são os centríolos, que inclusive as células vegetais não apresentam. As outras têm membranas, e essas membranas são semelhantes à da membrana plasmática. Isso é também bem importante a gente saber. A gente começa falando da carioteca primeira, né? Que é também chamada de membrana nuclear. A carioteca, ou membrana nuclear, essa organela, é a que forma o núcleo, né, das células eucarióticas. E lá dentro do núcleo, o que tem dentro do núcleo? Tem a cromatina, que é a substância que preenche o núcleo. A cromatina é formada por DNA, material genético dos seres vivos, pelo outro ácido nucleico RNA, que está envolvido na síntese de proteínas, e proteínas. Então, tudo isso junto, essas três coisas, formam o que a gente chama de cromatina e que está preenchendo o núcleo lá internamente. Esse DNA, né, ele está envolvido, né? Envolvido não, perdão, ele está enrolado, né? A palavra aí melhor. Esse DNA ele está enrolado em proteínas, essas proteínas são chamadas de histonas. Por que o DNA se enrola nessas proteínas chamadas de histonas? Tem até caráter básico, de pH básico. Porque o DNA é uma molécula muito grande. A gente falou isso nas nossas aulas lá de bioquímica. O DNA é uma macromolécula e aí, para ele caber dentro do núcleo das células eucarióticas, ele se enrola nessas proteínas chamadas de histonas. Então, por isso que ele consegue caber, né, dentro do núcleo lá. Se não fosse dessa forma, aí, a gente não conseguiria abrigar o DNA, que é uma molécula grande, lá dentro do núcleo, tá ok? Aqui a gente está vendo a carioteca, né? Isso aqui tudo é a carioteca, a membrana nuclear. Então, essa organela, né, que forma aí um núcleo. Ela individualiza, né, um núcleo aí do restante da célula dos outros compartimentos. Lá dentro do núcleo, preenchendo o núcleo, tem a cromatina. O que a gente tem lá na cromatina? A gente tem o DNA, o material genético, responsável aí pelo comando celular, né, de todas as atividades da célula e também a sua reprodução. E é responsável, claro, pela hereditariedade dessas informações, que são passadas para os descendentes. A gente tem o RNA também, os RNAs, né, no plural, que são os outros ácidos nucleicos, que são responsáveis pela síntese de proteínas. E a gente tem proteínas também. Então, isso tudo é o que forma o que a gente chama de cromatina. Então, a cromatina é formada aí por essas três partes. Vocês podem observar aqui a carioteca, né, ela tem alguns poros, né? Vocês estão vendo aqui esses poros aqui, né? Está bem aqui, né? Bem exemplificado aqui. Esses poros, eles são importantes porque entre o núcleo e o restante da célula, o citoplasma lá, né? O citosol, é uma parte do citoplasma, ocorrem trocas de substâncias. Porque aqui, né, por exemplo, né, tem os RNAs que são transcritos, que é aquele processo de síntese dos RNAs, e aí eles precisam sair do núcleo, né? Os RNAs não ficam depois no núcleo, depois que eles são transcritos. Por quê? O
papel deles é produzir proteínas. E aí eles vão fazer isso onde? No citoplasma das células. Então, eles saem do núcleo. Como é que eles saem? Pelos poros, tá bom? Então, por exemplo, uma célula que tem uma carioteca com muitos poros, indica que essa célula é uma célula que tem aí bastante atividade metabólica. E aí tem bastante síntese de proteínas, por exemplo, tá? Porque os RNAs estão saindo e outras substâncias também entram para dentro do núcleo, né? Porque para formar, por exemplo, né, os RNAs, precisam dos nucleotídeos lá do RNA, os ribonucleotídeos, mais tecnicamente falando, e aí eles também precisam entrar aqui, tá? Para fazer a síntese dos RNAs. Só para vocês perceberem que existe tráfego de substâncias tanto para fora quanto para dentro. Aqui a gente está vendo também que tem uma outra organela, que a gente já vai falar dela, que ela está conectada inclusive ao núcleo, e ela fica assim mesmo, tá? Tranquilo, pessoal, até aí? Estou falando rápido demais. Tá tranquilo, pessoal? Tá suave, bom. Oi? Tá sim. Tá, então vamos lá. Bom, núcleo, né? A gente ainda está no núcleo aí. Bom, as células eucarióticas, a gente falou isso na aula anterior, elas são chamadas de eucarióticas porque elas têm núcleo. Tá correta essa informação, ok? Células eucarióticas têm núcleo, né? Formado lá pela carioteca. Só que a gente tem células humanas que elas não têm núcleo. Na verdade, não é que elas não têm núcleo, não. Inicialmente, quando elas são produzidas, elas até têm núcleo, mas depois lá do processo de maturação, elas perdem esse núcleo, tá? Então, atenção aí, porque pode ser uma pegadinha no vestibular. Então, as hemácias, né, que está aqui o desenho, né, são os glóbulos vermelhos, também chamados de eritrócitos. Tem esses 3 nomes. Essas células que dão a coloração vermelha para o sangue, elas depois que elas são produzidas, elas perdem o núcleo. E aí, consequentemente, o DNA, né, elas não têm. E até por causa disso, elas vivem poucos dias. Elas vivem cerca de 120 dias, né? Isso é bem pouquinho, tá? Elas não se reproduzem, porque elas não têm núcleo. Para elas poderem se reproduzir, elas teriam que ter um núcleo, né? Que é a partir do núcleo que está lá o DNA, que comanda as atividades celulares e também essa reprodução. Então, elas não se reproduzem. E aí, constantemente, né, o ser humano está fabricando hemácias, glóbulos vermelhos. Por dia, bilhões dessas células, tá? Porque né, elas não conseguem se reproduzir. As hemácias, elas são produzidas lá num tipo de tecido no nosso corpo chamado de medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha é um tecido esponjoso, que tem uma característica esponjosa e fica dentro de alguns ossos do nosso corpo, geralmente os maiores, tá? Os maiores, como o fêmur, por exemplo. Então é lá que estão sendo produzidas essas células. Quando a pessoa está com baixa quantidade de glóbulos vermelhos, a gente vai ter uma doença, né, chamada de anemia, que aí pode ter várias causas, né? As 3 principais aí, né? A gente tem anemia, por exemplo, ferropriva, por falta de ferro, porque essas células, para serem fabricadas, precisam de ferro, esse sal mineral, micronutriente. Uma outra condição aí que pode ocasionar a anemia é a por falta de vitamina B12, e aí a gente chama essa anemia de megaloblástica, ou popularmente de perniciosa. E a terceira aí já é uma condição genética, né? A gente tem a anemia falciforme, ok? Essas células que tem esse formato aqui bicôncavo, né? Parece um disco achatado dos 2 lados, perde essa forma e fica com aspecto de foice. Então, até por isso o nome é anemia falciforme. Não se preocupe com as anemias ainda, a gente vai voltar a falar das anemias das aulas de anatomia e fisiologia e até que genética, porque a gente vai ter que falar de novo da anemia falciforme, tá? Eu só conhecia por falta de feijão. Tem essas 2 outras aqui, elas podem cair no vestibular, tá? Geralmente são essas que caem. Ou anemia ferropriva, por falta de ferro, ou anemia por falta de B12, que é uma vitamina, a cianocobalamina, ou a anemia falciforme. Só que aí quando cai a anemia falciforme é falando lá de genética, tá? Quando cai as outras 2, aí tá falando mais de anatomia e fisiologia, dando um piso aí para vocês.
não se preocupe que a gente vai voltar a falar dessas doenças. O que eu quero aqui exemplificar, nesse momento aqui na biologia celular, é que tem células humanas, né, as hemácias, que elas perdem o núcleo, né, e a gente diz que elas não têm núcleo, né, inicialmente elas têm, mas perdem, e elas não conseguem se reproduzir. E aí, por que eu comento isso, né? Porque ele, às vezes, gosta de brincar com essas questões, né? E aí, por exemplo, fala para vocês lá numa questão do Enem lá, que aí eles queriam determinar a paternidade, né? Do pai lá, da criança lá e tal, e pegou uma hemácia. Vai ser possível, eu pergunto para vocês, determinar essa paternidade com uma célula chamada de hemácia? Eu acho que não. Não, não vai. Por quê? Porque ela não tem núcleo, ela não tem DNA. Essa é a pegadinha, entenderam? Sim, senhor. Ok. Então, continuando aí. Próxima organela aí. A gente já falou da carioteca, agora a gente vai falar aí do retículo endoplasmático granular, essa organela que tem esse nome grandão, né? E que também pode ser chamado de retículo endoplasmático rugoso. Pode aparecer um nome ou outro. E pode aparecer abreviado também, né? REG, que significa retículo endoplasmático granular, ou RER, né? Retículo endoplasmático rugoso. Ele é formado, né, por um sistema de tubos membranosos, né, achatados. Esse retículo ele tem ribossomos aderidos. Os ribossomos são estruturas que fazem a síntese de proteínas. Então a gente já sabe aí que uma das funções dessa organela vai ser produzir proteínas, tá? Esses ribossomos estão aderidos à superfície externa, que é a que está voltada para o citoplasma da célula, ok? E esse retículo está ligado diretamente à carioteca, que foi até naquela imagem que a gente viu do núcleo. A gente viu o núcleo, né, a carioteca, e a gente viu lá uma organela aderida. Que organela era aquela? Agora a gente já sabe que é o retículo endoplasmático granular. Essa é a forma dele, tá vendo aqui, ó? Esse daqui é o retículo endoplasmático granular, ou rugoso, né? A gente está vendo aquele, né, de dois lados, duas organelas aí. E aqui está o núcleo, né? Aqui a gente está o núcleo. A gente vê esses pontinhos vermelhos aqui, esses pontinhos vermelhos são os ribossomos aderidos, e aí que vai ser feita a síntese de proteínas, tá? Então a gente fala, né, de maneira geral, que uma das funções dessa organela, do retículo endoplasmático rugoso, é fazer a síntese de proteínas. Por quê? Porque ele tem os ribossomos aderidos. A gente tem que saber que especificamente são os ribossomos que produzem, né? Mas aí a gente acaba falando que é uma função dessa organela, já que ela tem esses ribossomos aí aderidos. Aqui a imagem direita a gente tem uma fotomicrografia, né, de como a gente visualiza no microscópio, né? Bem diferente dos desenhos esquemáticos, né? Olha lá, funções dessa organela. Uma a gente já falou, né? Ela possui ribossomos aderidos, então produz proteínas. Essas proteínas produzidas por essa organela, né, que tem os ribossomos aderidos, vai para o meio externo da célula, não vai ficar no seu interior. Isso é uma informação importante. E aí pode produzir, né, proteínas que vão lá para a membrana plasmática, que a membrana plasmática tem proteínas, e da onde vêm essas proteínas? Do retículo endoplasmático rugoso. Essas proteínas também podem ser enviadas para o complexo Golgiense, que é uma outra organela, e para os lisossomos também, que são outras organelas. Aqui a gente está vendo, né, o retículo, né, e o ribossomo aderido, e aí ele que está produzindo a proteína, né? Essas proteínas, né, são enviadas, né, por meio de vesículas, essas esferazinhas aqui, né, são mandadas para um outro lugar, para o meio externo ou para essas outras organelas aqui que a gente comentou. Então, o que a gente vê, pessoal, na verdade, é que existem integrações entre as organelas. A gente tem vários compartimentos lá, dentro das células eucarióticas, essas organelas, e elas têm uma integração. Muitas das vezes, o que é produzido numa organela, ela envia para outra. Então, tem uma integração entre elas, elas não estão isoladas. Tem que pensar na célula, isso pode ajudar vocês aí, fazendo uma analogia, como uma fábrica. Uma fábrica, ela tem lá vários equipamentos, né? E cada um é especializado em um determinado tipo, né,
de coisa, tem que fazer um determinado tipo de coisa lá, para uma etapa do processo lá. Então, as células, né, a gente pode pensar dessa forma também. Cada organela vai ter, né, uma função lá para o metabolismo, né, garantir um todo lá que a gente chama de homeostase, que é um equilíbrio dinâmico interno para essas células continuarem vivas e funcionando, né, funcionando e vivas, né, nessa ordem aí. Então, é o que a gente está vendo, né, o retículo endoplasmático granuloso, porque tem os ribossomos aderidos, né, esses pontinhos aqui, e aí, por exemplo, ele está produzindo, né, proteínas, né, que aí elas saem por meio dessas vesículas aqui, né, são transportadas por meio dessas vesículas, as proteínas estão aqui, né, dentro, e manda lá para o complexo de Golgi, que é uma outra organela, tá? Então tem uma integração entre as organelas. A gente já vai comentar aqui, né, algumas das funções do complexo golgiense. Outras duas funções do retículo endoplasmático granular. Ele faz o transporte interno celular. A gente viu que ele está conectado lá à carioteca, né? Então, substâncias vão passar ali por dentro dele, ele vai funcionar, vamos dizer, como túneis, né? E tanto para fora quanto para dentro lá do núcleo lá, tá? E até para outras organelas também. Então, ou seja, essa organela aí funciona como também transporte interno celular. Outra função do retículo endoplasmático granular é armazenar cálcio, esses íons aí, tá? Essa organela pode armazenar cálcio também. Isso é importante para as células musculares, porque as células musculares, para elas fazerem seu trabalho, que são as contrações, elas dependem de cálcio. E aí no mecanismo lá, que essa organela, né, o retículo endoplasmático granular armazena cálcio, ora armazena, né, armazena no seu interior, ora libera para o citoplasma da célula. Então fica nesse mecanismo aí, né, de mandar para o citoplasma da célula e tem hora que ele, né, coloca de volta para dentro dessa organela. E é isso que é responsável pelas contrações musculares. Então, para as contrações musculares, realizadas, né, pelas células musculares, precisam de cálcio. E essa organela, que nessa função de cálcio, vai ter um papel importante nesse processo aí. Agora a gente vai falar do outro retículo, né? Porque a gente tem um outro retículo, são dois, né? Enquanto o outro era um retículo endoplasmático rugoso, esse é chamado de retículo endoplasmático liso. E é chamado liso porque ele não possui ribossomos. Então, logo, eles não produzem proteínas. Eles vão fazer outras coisas. Ele pode ser chamado também de retículo endoplasmático agranular, porque não tem granulos, tá? Ele se estende a partir do outro retículo, né? Ele também está ligado a ele. Ele é muito semelhante, na verdade, na sua forma, né, ao outro retículo. Só que a diferença dele é porque ele não vai ter aqueles pontinhos, né, esses pontinhos aqui, nele, que são os ribossomos aderidos, tá? Então, por isso ele é chamado de liso. Aqui à direita a gente tem uma fotomicrografia, né, de como a gente veria isso no microscópio. Quais são as funções dessa organela? Ela produz lipídios. Enquanto o retículo endoplasmático rugoso produz proteínas, o retículo endoplasmático liso produz lipídios, que são outras moléculas orgânicas, e também destinado ao meio externo. E aí, por exemplo, pode ir lá para a membrana plasmática. Lembra da constituição química da membrana plasmática? Ela é formada por lipídios, proteínas e carboidratos, né? E de onde estão vindo essas moléculas? Agora vocês já sabem responder. Então, os lipídios, né? São duas classes lá de lipídios. Fosfolipídios e colesterol, onde eles estão sendo produzidos? Na célula. Agora vocês já sabem responder, no retículo endoplasmático liso. Ele produz esses lipídios da membrana plasmática e manda para lá, tá? Pode produzir outros lipídios também, não só os da membrana plasmática. Dependendo de onde estiver localizada essa célula, né, ela também vai produzir hormônios, esteroides, né, que são os hormônios sexuais. Né? No homem a testosterona e na mulher a progesterona, e também tem o estrógeno. Então, onde são produzidos esses hormônios, chamados de esteroides, que são os hormônios sexuais, que são lipídios, são produzidos no retículo endoplasmático liso. Agora vocês também já sabem, tá? Onde são produzidos os hormônios de vocês. Outra função, né, dessa organela
ela também faz a metabolização de toxinas. Então, coisas que são ruins para a célula, que são produzidas internamente no metabolismo e são produzidas, essa organela que vai ter esse papel aí de metabolizar. Seria uma coisa ruim transformar em outra coisa, né, que pode ser excretada lá sem prejuízo para o metabolismo. Essa organela também metaboliza drogas. Quando a gente fala drogas, e aí a gente está falando tanto dos medicamentos, né, que são drogas lícitas, e até drogas ilícitas, ok? O interessante é que o número das organelas, eu estou falando de todas elas, esse número de organelas por célula são variáveis. Determinada célula pode, por exemplo, ter maior número de retículo endoplasmático liso, dependendo de onde ela esteja localizada, né? E outras podem ter outro número maior, né, maior quantidade em outras organelas. Então, esses números não são fixos, são variáveis. E comento isso porque, né? Falamos aqui que uma das funções dessa organela é metabolizar toxinas e drogas, né, tanto lícitas quanto ilícitas. E, por exemplo, isso explica, em parte, né, pode ser uma explicação também, da resistência que algumas pessoas desenvolvem por determinado tipo de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas. E aí, por exemplo, né, uma pessoa que consome muito álcool, ela começa a ter aumentado o número dessas organelas, do retículo endoplasmático liso, que tem a função de metabolizar drogas. O álcool é uma droga, regulamentada, mas é uma droga. E aí o álcool, né, ele é degradado nessa organela. E a pessoa, quanto mais ela bebe, vai tendo um número aumentado dessas organelas. E essa pessoa precisa beber mais, né, para atingir, né, para ficar bêbada, por exemplo, né? E a gente pode também usar esse mesmo exemplo aí para outras drogas ilícitas, né? Isso explica a resistência que alguns usuários frequentes, né, ou dependentes químicos têm de resistência a drogas ilícitas. Cada vez eles precisam de doses maiores. Por quê? Porque eles tiveram um número aumentado dessa organela aqui. E para eles terem o mesmo efeito que eles tinham anteriormente, eles têm que aumentar a dose. E pode até, né, chegar lá a um processo de overdose. Tá? Agora vocês já sabem explicar uma das causas. Outras funções do retículo endoplasmático liso. Ele é local de quebra do glicogênio. Nas nossas aulas lá de bioquímica, lá a gente viu o glicogênio. O glicogênio é uma macromolécula, é um polímero de glicose, é um carboidrato complexo da classe dos polissacarídeos. Ele fica estocado principalmente, essa reserva de curta duração, no nosso fígado, a maior parte. Uma outra parte, né, só que em menor quantidade, nas células musculares. Essa é uma reserva de curta duração de energia, né? E, por exemplo, lá, quando a pessoa está precisando de energia e não tem carboidratos suficientes lá na corrente sanguínea, e aí essa molécula vai ser quebrada lá no fígado lá, né? E aí quem quebra é o retículo endoplasmático liso para liberar as glicoses, para dar energia para as células poderem utilizar a glicose lá naquele processo de respiração celular que a gente estudou, que usa preferencialmente glicose, esse carboidrato simples, para gerar ATP e gerar energia. Esse processo de quebra de glicogênese, recapitulando, esse processo de quebra do glicogênio é chamado de glicogenólise. Glico vem de glicídio, né, carboidrato, né, e lise de quebra, tá? É o nome técnico aí. Outra função aí, a gente está vendo aí, outra função do retículo endoplasmático liso. Ele também faz o transporte interno celular. Então, assim como o outro retículo, o granuloso, ele também pode fazer o transporte interno celular. Coisas podem passar para dentro dele, né? Passando lá do núcleo para outros lugares ou dele para ir para o núcleo, né? Ele pode funcionar como um sistema de túneis. E ele também pode armazenar cálcio também. Ou seja, ele divide duas funções aí com o outro retículo também. A diferença é que ele produz lipídios, metaboliza toxinas também e quebra glicogênio. Falando agora de outro organela aí, o complexo golgiense, também chamado de complexo de Golgi ou aparelho de Golgi. Pode aparecer qualquer um desses nomes aí, mas tudo que tiver Golgi é essa organela aí, tá? Formado por uma série de externas, bolsas achatadas, e que tem vesículas ali próximas a ele, tá? Ele recebe substância dos dois retículos
e como envia para outras partes da célula também. Esse é o complexo golgiense, né? Ele parece um monte de bolsas achatadas. E você vai poder identificar ele por essas vesículas aqui que estão próximas a ele, tá? Que saem dele. Aqui a foto, uma fotomicrografia, né? Como a gente observa essa organela no microscópio eletrônico. Quais que são as funções do complexo golgiense? Ele recebe produtos, né? Substância dos dois retículos, e aí ele pode armazenar essas substâncias e direcionar elas também, tá ok? E modificar elas quimicamente. Essas informações são bem importantes, tá? Porque, por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso produz proteínas, ele envia lá para o complexo de Golgi. Existe uma integração entre as organelas. O retículo, perdão, pessoal, tem um erro de digitação agora que eu vi, tá? Aqui está certo, tá? Retículo endoplasmático rugoso produz proteínas. Esse outro aqui seria o retículo endoplasmático liso, tá? Depois, quando eu for postar os slides lá no grupo de vocês, eu vou corrigir aqui a grafia. Aqui seria o real. Então, o retículo endoplasmático liso já produz lipídios, e aí manda também lá para o complexo de Golgi. Ele armazena e aí depois direciona essas substâncias, né, proteínas e lipídios, para onde tem que ir, tá? Geralmente para o meio externo, para fora da célula. E ele modifica quimicamente, que é o processo que a gente chama de glicosilação. É porque, assim, falando de maneira geral, para que vocês possam entender melhor, é que as proteínas e os lipídios que são produzidos pelos retículos, vamos dizer que eles não sabem para onde que tem que ir. Quem dá um endereço para essas moléculas, para essas substâncias, é o complexo golgiense, que modifica quimicamente e aí faz esse processo de glicosilação. O que é isso? Ele adiciona carboidratos. Glico vem de carboidratos, né? Glicídios. Então, glicosilação é adicionar carboidratos. Então, ele adiciona carboidrato nessas proteínas e nos lipídios, tá? Pode ser uma das funções aí do complexo golgiense. Ele dá um endereço e aí depois essa proteína, né, vai saber para onde que ela tem que ir. Por exemplo, lá para a membrana plasmática. Ok? Um lipídio, um hormônio. A testosterona, por exemplo, né? Beleza. Outra função aí do complexo golgiense, né? Ele faz a síntese de carboidratos para a membrana plasmática. A membrana plasmática também tem carboidratos lá. Quem é que produz esses carboidratos? Agora você já sabe, é o complexo golgiense, tá? E outra função aí do complexo golgiense, ele forma uma outra organela chamada de lisossomos, que a gente já vai ver aqui as funções, a forma e as funções. Ele também, né, forma uma estrutura chamada acrossomo, que está lá no espermatozoide, na célula, fica na região anterior, né, que a gente chama lá a cabeça do espermatozoide, que é uma vesículazinha que serve para digerir a parede do óvulo. E aí o DNA do espermatozoide, né, da célula masculina, poder entrar no núcleo lá da célula do óvulo lá e se fundir lá, né, a fecundação que a gente fala. Então, esse processo aí depende desse acrossomo, que é produzido pelo complexo golgiense, tá? E também produz uma outra coisa chamada de lamela média. Isso aqui está nas células vegetais somente, tá? A lamela média é uma estrutura que começa a ser originada no meio da célula quando a célula vai se dividir, a célula vegetal. Porque a célula vegetal ela se divide de dentro para fora. E aí é formada primeiro essa lamela média, que é uma, vamos dizer, chamada de parede celular primária. Não se preocupem com isso, a gente vai estudar isso, né, detalhadamente nas aulas de divisões celulares. Aí a gente está vendo a integração dessas duas organelas, né? Aqui a gente está vendo o retículo endoplasmático rugoso, que produz proteínas por causa dos seus lisossomos e manda lá para o complexo golgiense. Tá vendo? O complexo golgiense armazena primeiro lá internamente, está aqui entrando, né, vesículazinha, modifica depois quimicamente lá a proteína, dá o endereço para ela, e essa proteína depois vai ser secretada por meio de, né, vesículas, que a gente chama. E, por exemplo, lá, é uma proteína que deveria ir, né, para a membrana plasmática, e é transportado por meio de vesículas e aí, né, para o exterior. Se fosse se fosse aqui o retículo endoplasmático liso, produzindo lipídios, ele também estaria fazendo o mesmo processo, mandaria o lipídio para cá, o complexo golgiense,
ele iria armazenar, modificar quimicamente, dar o endereço para o lipídio, né, depois ir lá para onde que tem que ir, né? Por exemplo, poderia ser a progesterona, o hormônio sexual feminino, tá? Aí a gente está vendo, né, novamente aí, como que é feita aqui a gente está vendo como é que é feita a formação, né, de vesícula de secreção e lisossomos, porque o complexo golgiense também, né, produz lisossomos, que é uma outra organela. Aí aqui vocês estão vendo, né, o lisossomo aqui, está sendo originado do complexo golgiense. E as vesículas de secreção, né, que podem ser proteínas ou lipídios, mandados para fora da célula. Está indo lá para a membrana plasmática, né, essa daqui. Bom, aí a gente vai falar agora dos lisossomos, né? Essas organelas que são formadas do complexo golgiense. Os lisossomos, eles são pequenas vesículas e aí eles têm uma função muito importante para as células, né? Eles fazem a digestão intracelular, ou seja, fazem a digestão do que está dentro da célula. Ele contém enzimas para isso, né? Essa digestão só é possível por causa dessas enzimas que são chamadas de hidrolíticas, ou hidrolases também, tá? Então tem essas enzimas aí hidrolíticas que agem em pH ácido. Essas informações são importantes para a gente. Então o interior dessa vesícula, dessas pequenas vesículas, chamadas de lisossomos, tem um pH ácido, que é nesse pH ácido que essas enzimas funcionam para digerir lá, né, o que precisa digerir. Essa digestão pode se dar, né, do que foi fagocitado ou através também da pinocitose. E aí vai ter funções, né, diferentes, né? Aí a gente está vendo um pouco desse processo aí integrado, né? Vocês estão vendo aqui o lisossomo, né? Por exemplo, a célula, né, está aqui a membrana plasmática. E aí a célula fagocitou, né, uma partícula lá, pode ser até uma bactéria, né? Isso aqui seria uma bactéria, um bacilo, né, que tem essa forma aí. E aí, né, fagocitou a bactéria, vamos dizer que seja uma bactéria patogênica, né? E aí tem que destruir essa bactéria, né, no interior da célula. E aí o lisossomo vai fazer essa digestão, tá? E aqui, no caso, seria uma célula de defesa, um leucócito, um glóbulo branco. E aí depois o lisossomo se funde com o que foi fagocitado, né? Forma o que a gente chama de vacúolo digestivo. E aí depois degrada lá, né, essa bactéria, por exemplo, e depois libera lá os restantes lá para o exterior, tá? E a gente chamaria esse processo de liberação de plasmocitose. Quais que são as funções do lisossomo? A gente já falou, na verdade, né? A função deles é fazer a digestão intracelular. E aí a gente vai dividir essa digestão em autofagia e autólise. Esses dois processos, embora de digestão, eles têm mecanismos diferentes. A autofagia é um processo natural que ocorre em todas as células, né? Então, por exemplo, as células envelhecem, né? As suas organelas envelhecem lá. E elas precisam ser recicladas, destruídas. Quem é que faz essa reciclagem? Os lisossomos. Então, esse é um processo natural, a autofagia, né? Por exemplo, lá, uma mitocôndria precisa ser digerida, degradada. Quem é que vai fazer essa destruição dos lisossomos? Na autólise, não é um processo natural. E aí pode ter causas tanto internas quanto externas. E aí, por exemplo, pode ser desencadeado, né, por um processo chamado uma doença, né, silicose, que é uma doença lá que atinge lá pessoas que trabalham em minas, né, que ficam inspirando lá poeira, tem partículas lá de sílica, isso vai para os pulmões, e aí os lisossomos ficam tentando destruir essa sílica, não conseguem. Eles acabam liberando o seu conteúdo interno, as suas enzimas hidrolíticas para o citoplasma da célula, e aí liberando essas enzimas digestivas, ela destrói a célula de dentro, né? E aí as células morrem, tá? Então isso é a autólise. Esse é um fator externo causado por uma doença chamada silicose. Uma outra causa seria genética. Então tem indivíduos lá, né? São doenças raras, pessoal, só deixando claro, tá? Então tem umas doenças raras aí, genéticas, que a pessoa tem deficiência na produção dos seus lisossomos. Esses lisossomos às vezes não funcionam direito ou são ausentes mesmo. E se os lisossomos têm essa função de digestão e a pessoa não está conseguindo fazer essa digestão intracelular e esses produtos vão se acumulando, isso pode levar até o óbito da pessoa, tá? Então
Então, só para vocês verem como é que esses compartimentos internos, né, essas organelas, dentro lá da célula, tem um papel muito importante para o nosso organismo, né? Nós somos formados por bilhões de células. Uma informação importante aqui: células vegetais não apresentam lisossomos, tá? Essa é uma informação importante. Assim também como não possui centríolos. Então, essa função de digestão dos lisossomos é desempenhada na célula vegetal por uma outra organela chamada de vacúolo, que a gente já vai ver aqui. Aí está o vacúolo, tá? O vacúolo que vai ter na célula vegetal, tá vendo aqui, né? Que é uma organela que ocupa aí quase o citoplasma todo da célula. O vacúolo já vai ter essa função equivalente aí dos lisossomos para as células, né, animais, por exemplo. Só que deixar claro que os vacúolos eles não costumam cair muito nas questões, não, tá? Já dando até um bizu para vocês, né? Vocês podem estar assustados com muita coisa que a gente está falando. Mas o que cai classicamente nas questões de vestibulares, de organelas, quando fala de biologia celular? Cai todas as outras que a gente falou, na verdade, tá? Lisossomos, complexo Golgi, os retículos, mas não costuma cair muito vacúolo, não, mas a gente está falando dele, tá? Então, o vacúolo, né, ele vai ter essa função na célula vegetal, né, equivalente aí aos lisossomos. Além dessa função de digestão, ele também tem outras funções, né, como armazenar sais minerais para as plantas, pigmentos, porque as plantas lá têm pigmentos, né, coloridos, então são armazenados nesse compartimento aí. Excretas também, que são resíduos do metabolismo celular vegetal, e substâncias tóxicas também. Por exemplo, existem plantas que são tóxicas, venenosas. E onde esse veneno é armazenado? No vapor. Agora vocês já sabem, tá? Aquela planta lá que é muito comum, né, nas casas aí. Comigo ninguém pode. Ela é uma planta que ela pode ser... pode não, né? Ela é uma planta tóxica, né? E pode até mesmo levar ao óbito uma criança, no caso, né? E aí, por exemplo, né, onde que aquela toxina do comigo ninguém pode ficar armazenada? No vacúolo dessa célula vegetal, tá? Outra organela aqui. Essa daqui não costuma cair muito não, galera, nas questões vestibulares não, mas vamos falar dela. Os peroxissomos, eu nem botei uma imagem deles não. Por quê? Eles são muito parecidos com os lisossomos, na verdade. Na sua morfologia, só que eles têm funções diferentes, tá? Quando cai essa organela, que é bem difícil cair, não cai ela, por exemplo, para você identificar a forma dela. É porque ela é muito parecida com os lisossomos. O que cai é perguntando isso daqui, ó. Qual que é a função dessas organelas? Ela degrada, né, peróxido de hidrogênio. Tem essa composição química aqui. O peróxido de hidrogênio tem um nome popular de água oxigenada, né? Então, no metabolismo das nossas células, naturalmente, são produzidas, né, produzido aí esse composto aí, peróxido de hidrogênio. Ele é tóxico para as células. E aí, as células têm essas organelas que decompõem o peróxido de hidrogênio, que é uma substância tóxica para as células, não pode se acumular, em dois produtos que não são tóxicos. Aqui, ó, peróxido de hidrogênio é H2O2, ok? E decompõe essa organela em água e oxigênio, que são duas coisas que não são tóxicas para as células, tá? E aí evita, né, com isso, né, a formação de radicais livres. Vocês já ouviram falar dessa palavra aí, radicais livres? Eu acho que se falava muito tempo aí na mídia aí, radicais livres, né? Tem alimentos que combatem os radicais livres. Os radicais livres são espécies ativas de oxigênio. Isso, os radicais livres, né, eles são fatores de envelhecimento celular precoce. As células têm um tempo de vida, mas isso pode ser acelerado, né, a sua vida aí, né, final dela, pelos radicais livres, que são essas espécies ativas de oxigênio. E aí, por exemplo, né, pode ser decorrência do peróxido de hidrogênio. Mas, novamente falando, os peroxissomos não costumam cair muito nas questões, não, tá? Foquem, por enquanto, mais nos outros aí, compartimentos que a gente viu. Esse daqui eu vou falar brevemente, porque a gente falou muito dessa organela na aula de respiração celular, que é a mitocôndria. A mitocôndria tem esse formato, né? E a função dela é produzir ATP, ok? Basicamente, nas células, a função dela é essa: produzir ATP e energia, né? Usar carboidratos, primeiramente. Se não tiver carboidrato, aí vai para lipídios, né? Para produzir ATP.
cloroplástico também vou falar brevemente, porque a gente já falou também na aula de bioquímica da fotossíntese. Então, o cloroplástico, que é essa organela aqui presente nas células vegetais e nas algas, tem a função de fazer fotossíntese, né? E a fotossíntese é para produzir matéria orgânica, o alimento lá desses seres que são autótrofos. Eles produzem o próprio alimento, ok? E a matéria orgânica e a glicose, principalmente, inicialmente, aí depois são produzidos outras moléculas orgânicas a partir dela. Isso com participação da luz, né? Por isso, fotossíntese, né? Bom, agora aqui a gente vai falar, para finalizar, pessoal, essa parte teórica aí da nossa aula, de uma teoria. Essa teoria costuma cair muito no Enem, tá? É a teoria chamada de endosimbionte. O prefixo endo quer dizer dentro. Ela foi proposta, né, por uma bióloga evolucionista estadunidense chamada de Lynn Margulis. O que essa bióloga fala na teoria dela, né? Na teoria dela, é para explicar a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos nas células eucarióticas. E aí ela fala o seguinte na teoria dela, né? Que tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos, antes de estarem nas células eucarióticas, antes elas, na verdade, eram seres, né? Eram células separadas, né? Que a gente fala, que entraram para dentro das células eucarióticas primitivas. A gente está usando essa palavra aqui, primitiva, para dizer que não são essas células eucarióticas que a gente tem hoje com essa configuração. Então, as mitocôndrias e os cloroplastos, na verdade, eram células procarióticas primitivas também, que entraram para dentro dessas células eucarióticas primitivas, e lá dentro essas células não foram digeridas, né? E passaram a conviver juntas com essa célula eucariótica primitiva, né? E a gente chama isso de simbionte, né? Uma simbiose é quando a gente tem, falando de maneira geral, quando a gente tem duas espécies diferentes convivendo juntas. Então isso é uma simbiose, dois organismos diferentes que pertencem a espécies diferentes convivendo juntos, em harmonia, de uma certa harmonia, vamos assim dizer. Então, recapitulando a teoria aí dessa bióloga estadunidense que foi, né, que ela já morreu, infelizmente, né, se eu não me engano foi em 2012, eu ainda estava na graduação, quando eu tive a notícia da morte dela. Fiquei muito triste, né, essa mulher que contribuiu muito aí para o pensamento científico, né, e já recebeu em vida recebeu muitos prêmios, né, inclusive por causa da teoria dela. Então, na teoria dela diz o seguinte, né, que as mitocôndrias e os cloroplastos, só para a gente recapitular aí, na verdade eram células procarióticas primitivas, entraram para dentro de células eucarióticas primitivas e aí passaram a conviver lá em simbiose, né? Quais são as evidências que sustentam a teoria dela, né? Eles podem perguntar isso, e é o que perguntam geralmente, tá? O que sustenta essas evidências é que tanto as mitocôndrias quanto tudo aqui que o DNA, né, o ácido desoxirribonucleico, ele está lá no núcleo das células eucarióticas, está certo, ok, aquele lá é o DNA principal. Só que essas organelas, elas têm um DNA próprio, a parte lá daquele do núcleo principal, vamos assim chamar, e esse DNA dessas duas organelas é muito parecido com o DNA bacteriano. Então é isso que sustenta essa evidência, essa teoria, é uma das evidências. Outra é que os ribossomos, essas organelas possuem ribossomos próprios também, e, né, são parecidos com os bacterianos também, ou seja, essas organelas também produzem as suas próprias proteínas. E elas se multiplicam, essas organelas, independente da divisão celular. Então foi isso tudo aí, pessoal, na aula de hoje. Sei que foi muita coisa, né? Biologia celular é muita coisa. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, a gente ainda tem tempo aí, podem perguntar. Ficou alguma dúvida, pessoal? Ficaram com dificuldade em alguma parte aí, pode perguntar. Eu sei que a gente viu muita coisa, falou muita coisa. Ainda acho que essa aula foi menor do que a anterior. Eu também acho. Então vamos lá, dá uns bisus aí recapitulando. Organelas que a gente tem que focar, que cai sempre nas questões, né? Os retículos, os dois, a gente tem que saber identificar nos desenhos a forma dessas organelas, as funções, o complexo golgiense, ok?
os lisossomos e a mitocôndria e o cloroplasto. E saber essa teoria aí também, a teoria endossimbiótica, e saber que foi essa cientista, né, a Lynn Margulis, tá? E a gente sempre tem que saber descrever a teoria dela, tá? O que vocês entenderam da teoria dela aí, falando com as palavras de vocês aí? Quem quer falar aí? Vai, Mayara. Pode explicar, Não sei. Entenderam mesmo. O importante é vocês compreenderem, né, e saber descrever lá. O que vocês entenderam da teoria dela? Gente, primeiro que eu cheguei atrasada, então assim, falem aí vocês. Eu ainda ouvi uma parte, você já estava aqui. Eu se pelas coisas. Passando uma bola, né? Para vocês falarem, pode falar de vocês, gente. O que vocês entenderam? A gente aqui é muito tímido. Ah, pô. Giovanni, o que você entendeu da teoria, Giovanni? Eu tô aqui. Eu tô relendo a teoria que tá na apostila e tal. Vamos lá, simplificando aqui. Elas vieram de uma célula procariótica. Isso. O que aconteceu? Vai, fala. Não, fala, pô. Não, eu só ia, tipo... Não, fala você vai acabar explicando o que eu ia perguntar, hein? Você ia fazer uma pergunta? Qual? É que, tipo... Tá dizendo aqui, na teoria, que elas vieram de fora, né? De células procarióticas para célula eucariótica. Isso. Então elas vieram de fora. De fora, exatamente. Mas, tipo, antes delas vierem, as células eucarióticas não tinham? Não tinham, exatamente isso daí. E é por isso, Giovanni, que a gente até chama essas células eucarióticas de eucarióticas primitivas, ou seja, porque não são essas células eucarióticas que a gente compreende hoje, tá bom? Então, sempre quando a gente vai descrever essa teoria, eles usam muito a palavra primitiva. Ela vai falar célula procariótica primitiva e célula eucariótica primitiva, tá? É isso daí mesmo, o raciocínio. Né? Então, recapitulando aqui, pessoal, falando de maneira geral, o que ela descreve na teoria endosimbionte? É que as mitocôndrias e os cloroplastos, na verdade, eram células procarióticas primitivas, entraram para dentro das células eucarióticas primitivas, ou seja, não são essas células eucarióticas que a gente tem hoje, e aí depois passou a conviver juntas, lá dentro, lá no citoplasma lá, dessas células eucarióticas primitivas. E aí o que eles gostam de perguntar nas questões vestibulares para vocês, quais são essas evidências que sustentam essa teoria, né? Essas evidências são três principais. Essas organelas possuem DNA próprio, e esse DNA é muito próximo com o DNA bacteriano. Elas têm ribossomos próprios também, e aí fazem a síntese de proteínas. Inclusive, essas organelas, elas se duplicam independente da célula, tá bom? Então, essas são as evidências aí. É importante que a gente saiba isso. Alguma outra dúvida, pessoal, nas organelas lá? Quais são as funções delas? É como se fosse notado, né? Elas não são dali, mas convivem ali. Não, isso foi bem raiz, né? Uma escala evolutiva de bilhões de anos. Agora já fazem parte já, tá? As mitocôndrias e cloroplastos já fazem parte. Então, o que a gente tem hoje das células eucarióticas tem essas organelas. Mas lá, inicialmente, essas células não tinham. E é o que ela descreve na teoria dela, tá? Ô, professor, o senhor disse que elas são primitivas, certo? Isso. A gente usa essa palavra. Então, assim, como que elas passam a ser, por exemplo, dos dias de hoje? Continuam sendo primitivas? Não, a gente não diz que elas são primitivas mais. Esse nome primitivo é para descrever aquelas células lá que deram origem a elas. Então, por exemplo, essas células eucarióticas primitivas eram diferentes das células eucarióticas que a gente tem hoje, tá? Ah, sim. As células eucarióticas, hoje, já tem as organelas aí, a mitocôndria e o cloroplasto. Sim. Professor,
Qual é a terceira evidência que eu anotei aqui? Organelas com DNA próprio, ribossomos próprios e a terceira... difícil, eu acho. E fazem a replicação, a sua reprodução independente da célula. Entendi. Então elas são quase que independentes por si só. Basicamente isso daí. Elas são organelas que meio que são independentes da célula. Claro que elas têm um papel lá no metabolismo celular, né? As mitocôndrias produzem ATP, ou seja, energia para as células. E os cloroplastos, né, produzem o alimento para as células vegetais e algas. Mas, com relação à reprodução, elas se reproduzem independentemente, porque elas têm DNA próprio. E exatamente isso daí que sustenta essa evidência aí, para falar que antes elas não estavam lá dentro dessas células. Não se originaram como as outras organelas, né? Que as outras organelas foram originadas da membrana plasmática das células. Essas organelas não. Aí veio evoluindo até vir no formatinho que a gente tem hoje. Exatamente isso daí, tá? Então deixa eu ver aqui na apostila, pessoal, a gente ainda tem um tempinho, uma meia horinha. Eu vou ver umas questões aqui pra gente fazer, só pra gente treinar, tá? Deixa eu ver aqui a apostila de vocês. Peguem a apostila de vocês aí, eu vou escolher algumas questões aqui pra gente fazer agora e discutir aqui rapidamente. Vamos lá, anotem aí, pessoal. A gente vai fazer a 2 da apostila aula 9, pessoal. Aula 9, vamos fazer a 2 aqui. Deixa eu ver o daqui. 3, questão 3. Questão 4. Então, recapitulando aí, 2, 3, 4. E 7. 2, 3, 4 e 7. Vamos fazer hoje aqui, tá? Então, podem começar a fazer aí. Daqui a pouco eu vou chamar vocês para responderem e aí a gente comenta e corrige, tá? Então, 2, 3, recapitulando aí, 2, 3, 4 e 7. 4 questões aí, tá, pessoal? Vamos lá, vamos usar a obra aí. Eu tô aqui, tá? Só vou desligar meu áudio aqui rapidinho. Qualquer coisa pode chamar. Pessoal, vocês anotaram o gabarito da aula 8? Ontem eu postei no grupo, vocês viram? Ainda não. Eu coloquei no WhatsApp pra ver depois. Tá lá no grupo lá, pessoal. Mas eu posso postar aqui também se vocês quiserem. Os exercícios anteriores eu errei 7. Errou 7?
Sim. Da aula 8, né? Isso. Beleza. Peguem depois o gabarito lá que tá no grupo, tá? Aham. Então, pessoal, corrigir aí essas 4 que eu falei, né? Deu tempo de todo mundo fazer? Sim. Vamos lá. Eu não vou ler os enunciados não, tá? Só vou perguntar o que vocês responderam aí. Na questão 2 aí, o que vocês responderam? E aí eu vou fazer alguns comentários da questão. Eu botei letra D. Letra D de Deus e letra C. Eu botei letra C também. C e D, né? Alguém respondeu alguma outra letra? Não? Então vamos lá. A resposta Eu ia colocar a letra D só, que fiquei em dúvida. Tá, vamos lá. A resposta correta é letra D, pessoal, de Deus. Por quê? Um tipo de questão, um bizu. Eles estão aí agrupando vários organismos diferentes. Olha, ali tem um cajueiro, ou seja, uma árvore. Gato, um animal. Amebas, que é um protozoário. E bactérias. São seres vivos que estão em reinos diferentes. Nesse tipo de questão, qual que é o bizu? Quando eu agrupo um monte de seres vivos diferentes em grupos, né, diferentes. E ele está perguntando ali quais são as estruturas comuns. O bizu vai para o organismo mais simples e o que ele tiver, todos os outros têm. No caso, aí, o organismo mais simples aí é a bactéria. Então, o que a bactéria tem? Ela tem ribossomos e membrana plasmática, tá? Por isso a letra D. Entenderam aí o bizu? Sim. Sempre vão para o organismo mais simples. O que ele tiver, os outros também têm. Sim, entendi. Vamos lá, né, para a questão 3 aí. Professor, rapidinho. Sim, A bactéria é unicelular, né? unicelular. Elas Aí. são necessariamente eucariotas ou tem alguma coisa? Não. Bactérias são procarióticas. São os únicos organismos que têm as células procarióticas. Aí, no caso, não teria o retículo endoplasmático porque ela tá ligada com o núcleo, ela não tem núcleo, essa coisa assim? Não é nem porque não é nem porque está ligado ao núcleo, e sim porque não tem compartimentos internos. Bactéria, a célula bacteriana é bem simples. E você está correto no seu raciocínio. Também não tem um núcleo. E também não tem os outros compartimentos internos. Entendi. Consegui tirar a dúvida? Sim. A bactéria é um organismo bem simples, não tem compartimentos internos. Só tem um citoplasma e lá está disperso as outras coisas que ela tem, que não são muitas, né? É o DNA e ribossomos lá e algumas substâncias dissolvidas no citosol lá. Mas fora isso, não tem esses compartimentos internos, chamados de organelas, que as células eucarióticas têm. Por isso que não tem um retículo, né, e nem um núcleo. Ok? Questão 3 aí. Uma questão aí da UERJ, tem a célula eucariótica aí, tem várias estruturas nela, né? As organelas e os compartimentos. E ele pergunta lá no enunciado, né, as atividades relacionadas à glicólise, né, síntese de RNA, a respiração, né, a parte aeróbica e transporte de sais minerais aí. Ele quer saber quem é que desempenha essas funções nas células. Qual letra que vocês responderam? Eu botei letra A. E os demais, o que vocês responderam, pessoal? Eu coloquei letra B de bravo. Meu Deus, não entendi. Letra B de bravo. Alguém respondeu alguma letra diferente? A, B, de A e B? Letra D. Letra D, A, B e D. Bom, a resposta correta é letra A, pessoal, tá? Por exemplo, quando ele começa a falar lá de glicólise, a glicólise é uma etapa, né, a primeira etapa da respiração celular. E ela acontece no citoplasma, então é por isso que começa aí com 8. Então, de cara, a gente já teria como eliminar as outras 3, tá bom? Então, aí falando da glicólise, que é a etapa da respiração celular, ela acontece no citoplasma, no citosol, né? No citosol aí das células. Não acontece no compartimento interno, não, tá? Então, aí de cara a gente conseguia eliminar todas as outras. E quando ele continua lá no enunciado, síntese de RNA, né? A síntese do RNA é feito lá no núcleo, né? Que está indicado aí com a estrutura 5, né? Então, beleza, tá?
Só para a gente exemplificar aí. Por que não é a letra B, né? Porque na letra B ali fala, né, na ordem que pede, né, que então essa glicólise seria feita pelo peroxissomo. Não. O peroxissomo, lembra dele que eu comentei? A função é decompor o peróxido de hidrogênio, né? Popularmente, água oxigenada em água e oxigênio, né? Ok? Então não poderia ser a letra B. E também por que não poderia ser a letra D, né? E aí na letra D está dizendo que a glicólise seria feita no retículo endoplasmático. A letra D, né? Começando aí pelo 1, que é a estrutura. Não, tá? O retículo endoplasmático ele tem outras funções. Nesse caso aí ele só está chamando de retículo endoplasmático, mas pelo desenho é culposo, porque tem os ribossomos ali aderidos, né? Os pontinhos pretos. Então a função desse retículo é produzir proteínas, fazer transporte interno e armazenar cálcio, tá? Então, continuando aí agora, número 4, né, que eu falei também, né? O que vocês responderam na número 4? Letra A também. Letra A e os demais, pessoal? Eu coloquei letra B. Letra A, letra B. Alguma outra letra? Não? Então vamos lá. É a letra A, a resposta é correta, tá, pessoal? Porque ele está perguntando aí, né? Quais são as estruturas que fazem parte do citoesqueleto? Citoesqueleto é proteínas, tá bom, pessoal? Não esqueçam dessa informação, tá? Citoesqueleto, proteínas, tá? E lá, a última lá, número 7, aí uma questão do Enem, né? Ele pergunta aí qual que é a organela responsável, né, pelo desaparecimento lá da cauda lá, né, do sapo lá, né? O que vocês responderam? Eu estava entre a B e a C. Aí o senhor explicou que a C tem outra função, eu marcaria B. Letra B. E os demais? O que vocês responderam? Alguma outra letra aí? Resposta aí, pessoal, o Giovanni está correto, tá? É letra B, tá? O lisossomo que faz a digestão, porque essa regressão aí da cauda do girino, que é a larva, né, desse anfíbio aí de sapo, né, inicialmente a larva, né, que é aquática do sapo, que é o girino, ela está na água e ela tem uma cauda lá. Conforme esse animal, né, o anfíbio, vai ganhando meio terrestre, essa cauda vai regredindo. E essa regressão aí, no caso, é a digestão da cauda, né? E quem é que faz a digestão intracelular? Lisossomo. Então é isso que vocês têm que fazer a relação, pessoal, entre as organelas e as funções delas para o metabolismo lá do ser vivo lá, tá bom? Então quem faz a digestão aí é as organelas chamadas de lisossomos, ok? Compreenderam? Ok, então por hoje acho que é só isso. Na próxima aula a gente vai dar continuidade, a gente vai começar a estudar as divisões celulares, que também são tópicos bem fortes, né? Para as provas aí de vestibulares a gente tem que compreender legal, tá? Façam o restante das questões e na próxima semana, né? A nossa próxima aula vai ser na quinta-feira, tá? Essa semana que eu tive que trocar com a Tamires. Mas na próxima semana vai ser quinta-feira, depois a Tamires vai me confirmar, mas eu acho que vai ser a